Jesus, Mestre Divino, obrigado por mais esse dia. Agradeço pela família, pelos amigos, por todos que passamos por nossa vida. Agradecemos pelo conhecimento, pelas boas palavras e pelo bom conhecimento que o Vicente nos passará hoje. E agradecemos pela saúde das pessoas, dos nossos amigos, dos nossos familiares. Que assim seja. Graças a Deus. Só lembrando, pessoal, que, como o Rafael disse, caso nós tenhamos, caso caia a ligação, caso encerre a apresentação, como aconteceu no sábado passado, vocês vão direto no grupo lá do Visão, que o Rafael vai colocar um novo link para a gente reacessar a aula, tá? Porque como nós estamos com, não sei se vai acontecer hoje, mas estamos com limitação de tempo no Google Meet, pode ser que isso aconteça. Quem estava sábado passado aqui, nós tivemos esse dissabor, e o pessoal simplesmente caiu e não voltou. Então, saiba que, se eventualmente nós cairmos, um novo link será postado no grupo, vamos reacessar quando tiver o pessoal de novo na sala e nós retomamos a aula, tá bom? Lembrando que, dentro do assunto, podem, ou passa a pergunta, hoje quem tá coordenando a sala é o Rafael, passem as perguntas, ou então pode até interromper no meio do caminho para a gente parar, explica e retoma. Perfeito? Vamos nós, então, se Deus quiser, com a graça de Deus e auxílio dos benfeitores espirituais, vamos nós. E por que não está aparecendo a minha tela aqui? Vamos aqui, tentando, agora sim, compartilhando a tela, aparecer aí, Rafael, ou quem observar que apareceu a tela cheia, é só me avisar. Apareceu a tela. Beleza, então vamos lá. Esse é um tema que foi pedido pelo pessoal de Vargem Grande Paulista, de como nós nos comportarmos diante das doenças, diante das dores, né, na pandemia, ou seja, a nossa saúde mental em meio às crises e catástrofes. E bem próprio, bem propício, dizemos assim, né, esse tema, em função de todas as coisas que nós estamos vendo, estamos passando, lamentavelmente, hoje, distanciado das nossas casas religiosas, seja espírita, seja católica, seja evangélica, mas que estamos distanciados. Logicamente que a católica já voltou, as outras já voltaram, e a Magdala, se Deus quiser, em breve, creio que em agosto nós estaremos voltando também, paulatinamente. Porém, ao nos distanciarmos da nossa comunhão religiosa, por assim dizer, né? Logicamente que ainda estamos condicionados a vivermos mais esse religar e viver essa ligação com a espiritualidade, essa ligação com Deus, nos voltarmos mais a Jesus, quando condicionamos, às vezes, a nossa ida ou a nossa visita às casas religiosas. Isso, consequentemente, o distanciamento, consequentemente, quer sim, quer não, abala o psiquismo ou o psicológico de todos nós. Então, para que a gente possa entender e possa se preparar e possa vencer, por assim dizer, saber como atravessar este momento, meus irmãos, até porque faz 1 ano e meio, praticamente, né, que nós estamos dentro desse processo. E eu digo a vocês que não vai ser mais 6 meses, não vai ser mais 1 ano, talvez nós tenhamos que enfrentar isso mais uns 2 anos ainda. E, logicamente, que toda situação que nós nos deparamos, toda situação, quando ela se apresenta como o caso dessa pandemia, é uma novidade, seja positiva ou seja negativa, mas é uma situação em que nós vamos nos ajustando no decorrer do período a conviver, ou então a encontrarmos formas de nós
lidarmos com essa situação. Então, com as doenças, não é diferente, até porque nós corremos todos, no condicionamento mental, corremos todos para o Covid-19, todos. Se nós, o desespero, a preocupação, é tudo com o Covid. E, queira sim, queira não, nós esquecemos dos outros problemas de saúde, esquecemos que as pessoas desencarnam de outras patologias, e não vamos aqui entrar no mérito, né, se estão politizando ou não o Covid para direcionar todos os desencarnes, todas as mortes para esta condição de falecimentos. Então, como é que nós vamos? Temos que nos comportar diante disso. Que queira sim, queira não, distanciados que estamos da nossa casa espírita, nós que somos espíritas, como é que vamos lidar com isso? E é preciso que nós tenhamos bom senso, é preciso que nós tenhamos equilíbrio para enfrentarmos essa dificuldade. Irmos nos adaptando, irmos observando as oportunidades dentro do processo para que a gente cresça espiritualmente. Até porque nós não vamos sair desta fase de vida iguais quando nós entramos. Com certeza não seremos os mesmos. Muitos de nós teremos muitas histórias, muitas experiências, muitas dores para levarmos como aprendizado lá para frente. E isso é crescimento, queira sim, queira não. Apesar da dor, apesar do sofrimento, e Emmanuel nos diz que, embora não nos pareça, o mal sempre trabalha a serviço do bem. Parece que não, mas sempre trabalha a serviço do bem. Se nós formos buscar todo o bojo do processo, de como estamos enfrentando, do que está se avizinhando, do que está nos cercando essa pandemia, e linkarmos, olharmos, termos um olhar espírita ou espiritual para o processo, e ligarmos isso à transição planetária, nós vamos ver a aceleração que está se dando em todo esse processo, conforme os espíritos já haviam nos anunciado. E eles nos anunciaram muitas outras coisas. Nós, talvez, que não tenhamos observado com devido critério, com a devida atenção, as informações que eles nos trazem. Então, para entendermos isso, é necessário nós buscarmos, e muitos de nós estamos questionando às vezes Deus, Nós queremos saber se isso é um karma, se isso é uma prova, se isso é uma expiação, o que está acontecendo? Porque esta saúde mental, dentro desta agonia, dentro desta angústia, dentro dessas dores, dessa expectativa de até quando, a gente fica imaginando, será que é um karma? Será que é uma prova? Será que é uma expiação que nós estamos passando? Nós somos algozes das nossas ações, daquilo que nós passamos, com certeza, Diante da dor, muitas vezes, nós vamos ao desespero. A dor leva ao desespero. O desespero leva ao desequilíbrio. E o desequilíbrio leva à revolta, que é o que acontece com a maioria de todos nós. A maioria de todos nós. Então, ora nós recebemos a notícia de um, a notícia de outro. Eu falava que antes de nós iniciarmos as aulas, que do meu hall de amizades, do meu círculo de amizades lá na minha cidade, lá no meu estado, de onde eu vim, e que tem uma ligação muito grande com eles agora através da internet. Essa semana foram 5 pessoas, assim, no círculo muito próximo que desencarnaram. E queira sim, queira não, isso nos traz, apesar do conhecimento espírita que nós temos, mas às vezes a gente fica pensando, meu Deus, até quando? Por que isso? Por que fulano? Por que ciclano? Tive, por exemplo, um amigo muito querido, falávamos praticamente toda semana, que ele era um médico e tratava dos pobres sem cobrar, Wilsonir. E ele, então, desencarnou, assim, muito rapidamente. E aí nós nos sentimos em dor. E quando nós nos sentimos em dor, nós entramos no desespero. Esse desespero, se nós não tivermos adequadamente
preparado, ele vai nos levar ao desequilíbrio. E o desequilíbrio na inconsciência das razões necessárias para o processo que estamos atravessando nos leva à revolta. E aí, lamentavelmente, a revolta nos leva a questionar Deus, a achar que Deus está nos castigando. E muitos, lamentavelmente, muitos irmãos, nós encontramos dessa forma, achar que Deus está castigando, que Deus tem um propósito dolorido e doloroso. É um processo que, na fase transitória do plano de transição da Terra, de dores e expiações, de provação que estamos atravessando, né? É um processo necessário. Deus não castiga ninguém, meus irmãos. Deus nos torna responsáveis por aquilo que nós fazemos. Eu costumo usar uma frase, né? Um argumento, que se Deus estivesse nos castigando, se Deus... é porque ele não nos perdoa. Se não nos perdoa, porque ele se sente ofendido. Se ele se sentisse ofendido, ele seria detentor de um sentimento muito pequeno, igual ao nosso, que é um sentimento humano, tá? Então ele não seria Deus. Então Deus não castiga ninguém. Deus nos dá as oportunidades, muitas vezes através da dor, para nós nos transformarmos. Quantas famílias estão se unindo em torno da dor que está acontecendo? Da perda de pessoas que estão voltando à pátria do Espírito? Quantas pessoas? Esta semana mesmo, diante de todas essas notícias que nos chegam no Mato Grosso, tinha uma família que não se falava há muitos anos, e um jovem então desencarna. E essa família então se junta na dor. Então Deus não está nos castigando, né? Ele não é injusto. Isso nós temos que ter muito claro. Nós que acreditamos na reencarnação, que acreditamos na vida além da vida, nós não podemos achar que Deus esteja sendo injusto com a humanidade. Deus está nos colocando diante de uma situação e uma condição necessária ao processo evolutivo, em que uns irão numa velocidade maior, outros irão numa velocidade menor. Então, de um planeta, né, de provas e expiação para um mundo, de um mundo de provas e expiações para um mundo de regeneração, é necessário as transformações. E as transformações, elas vêm através da dor. Quando nós vamos arrumar a nossa casa, nós vamos limpar a nossa casa, a gente não arruma a casa com os móveis lá dentro se nós quisermos fazer uma sepsia legal, fazer uma limpeza legal. O que a gente faz? Tira tudo para fora, lava, limpa e depois, paulatinamente, limpa uma mesa, põe para dentro, limpa uma cadeira, põe para dentro. É isso, desarrumamos tudo para depois organizarmos. E não é diferente do processo que nós estamos vivendo. Né? Então, diante da dor, não vamos achar que Deus nos castiga, que Deus é injusto, né? Que nós somos os responsáveis por tudo que nós passamos. Somos os únicos responsáveis. O que fizemos lá atrás? O que fizemos no verão passado? Eu costumo dizer, nós não nos recordamos disso. Qual é a necessidade de estarmos diante dessa angústia agora? Qual é a necessidade de estarmos diante de tanta dor, de tanta perda? Entre aspas, porque achamos que perdemos alguém. Eu perdi minha mãe, eu perdi meu irmão, eu perdi meu pai. Não. Você perdeu momentaneamente a tangibilidade. O que é tangibilidade? Aquilo que você toca, aquilo que você vê, aquilo que você sente quando você tateia ela. Isso nós perdemos. Nós não perdemos esta comunicação, se assim quisermos e fizermos, e muitos médiuns têm o acesso. Aqueles que não têm a mediunidade, não têm esta bem aflorada ou bem estudada, vai achar que perdeu, mas nós sabemos que é uma até breve. Tá? Então, diante do momento, diante da dor que estamos passando, não nos desesperemos. E nós vamos ver no decorrer deste assunto de hoje, o que para entendermos o processo. Para nós entendermos esse processo. O porquê estamos passando, e aí, então, buscarmos o equilíbrio necessário para atravessarmos, ou seja, buscarmos a saúde mental. Se nós não tivermos saúde
seja física, seja mental, vai ficar muito, muito mais difícil de atravessarmos o que estamos atravessando. E aí tudo vai ter o tamanho, vai ter a dimensão da importância que a gente vai dar. Né? Todas as coisas têm o tamanho da importância que você dá para ela, tem a dimensão da importância que você dá para ela. Há pessoas, né, que por uma unha quebrada, o mundo acaba. Né? Temos pessoas que quando faz uma chapinha, pega a chuva lá fora, o mundo para ela acaba, porque a festa que ela ia usar chapinha já não é mais a mesma. Então, qual é o tamanho que tem as nossas dores, qual é o tamanho que tem as nossas preocupações e as nossas dificuldades? O que nós estamos vivendo hoje? Pessoas boas desencarnando, né? Aquilo que nós falamos agora há pouco, a gente não consegue entender. Fulano era tão bom. Nós estamos, e este momento nos trouxe a oportunidade de refletirmos um pouco mais profundamente na volta à pátria espiritual. Nós não dávamos tanta atenção a isso, mas veio, se descobriu diante de nós uma situação em que, e até pelos processos de informação das mídias que nós temos hoje, da tecnologia, a oportunidade de sabermos quase que online, quase que, né, no justo momento do acontecimento das coisas, o que se passa no mundo inteiro. Perdão. E isso, então, nos traz a reflexão da observação de quantas pessoas, né, estão retornando à pátria do Espírito. Isto sempre aconteceu. Logicamente que com a divulgação da pandemia vai se acentuar mais, vai se noticiar mais, queira ou sim, queira não. Nós temos hoje a imprensa, nós temos a mídia buscando diuturnamente notícias, e se nós ligamos a TV, se nós ligamos as redes sociais, você só ouve falar de dor, só ouve falar de pandemia. A gente não ouve alguém conclamar esse povo para se voltar para o seu interior e entender o que está acontecendo. Nem todos que pegam o vírus desencarnam. Já perceberam isso? Nós temos provas vivas. Um primo nosso ficou 55 dias internado, ficou entubado, as coisas já estavam falhando. Ele está em casa, está fazendo aniversário, está fazendo 56 anos hoje. Então, nem todos que pegam o vírus vão desencarnar. Qual é a experiência aí que nós temos que entender dentro do processo da dor? Qual é o objetivo deste processo? O que nos ensina? O que está nos trazendo como construção de experiências? Qual é o tipo de experiência que todo o processo nos traz? E quando isso está dentro da nossa família, quando isso está dentro do nosso meio, o que nos traz como ensinamento? O que esta doença vai trazer, por exemplo, a este primo que ficou 55 dias internado, que teve, ele já teve, o irmão dele desencarnou ano passado. Fez um ano mês passado. Então já teve um que desencarnou. Ele agora foi. Qual é a experiência que nós temos? Apesar de tanta dor, meus irmãos, mas qual é a experiência que nós vamos tirar disso? Então, nem todos que pegam vão desencarnar. Nem todos pegam o vírus. Queira sim, queira não, nós estamos vendo. E não vamos entrar no mérito. Nós estamos vendo. Não vamos entrar no mérito da eficiência ou não, mas nós estamos vendo pessoas vacinadas 2 vezes, pegando novamente o vírus. Por que isso? Porque é algo desconhecido, nós não sabemos a proporcionalidade, nós não sabemos a objetividade deste processo que se instalou entre nós, neste momento. E aí, quando nós não entendemos esse processo, o que nos resta? O desespero, o desequilíbrio? Não. Nos resta buscar junto a Deus, junto à espiritualidade, o conforto, o consolo, o esclarecimento
para que nos traga a paz de espírito necessária deste momento de dor. Então, nem todos que pegam, desencarnam, nem todos pegam o vírus. E aí, se nós não olharmos desta forma, nós vamos para o desequilíbrio emocional. E esse desequilíbrio emocional, lamentavelmente, nos leva à depressão. Levando à depressão, está levando muitas pessoas ao suicídio. E não se fala de suicídio mais. Mas o índice de suicídio, desde o início da pandemia, é muito alto. E não se fala disso. Porque as pessoas ficaram restritas em sua liberdade, ficaram restritas em suas individualidades, não conseguem interagir, mostrar, usufruir, não conseguem passear. Logicamente que agora o povo está relaxando, fica mais fácil, mas lá no início, e aí toda essa retração de liberdade, essa restrição de liberdade, vai levando o indivíduo a um encolhimento psíquico, de tal forma que ele vai se encolhendo, ele vai se achando pequeno, ele vai se desesperando, vai entristecendo, e aí o desequilíbrio emocional vai vir. É o que estamos vivendo agora. Embora não noticiado, mas esse índice é muito alto. Pessoas que perderam o emprego, casamentos que se desfizeram porque a família teve que se reunir numa retenção de liberdade dentro de casa. Então, existem inúmeros fatores que possam nos levar a esse desequilíbrio emocional. E nós temos que observar isso. Aí vem para exercitar a paciência, vem para exercitar a tolerância, vem para nós conhecermos mais os filhos, o marido, a mulher, queira sim, queira não. Então, aquele pessoal que almoçava fora, que trabalha fora, almoçava fora, hoje que trabalha em casa, está almoçando em casa, estão se reunindo em torno da mesa, aqui em casa mesmo. Eu estava no escritório, meu filho na empresa, a Vande na escola, hoje estamos todos em casa, só a Vande que está indo para a escola. Mas nós nos reaproximamos. Então, como ele diz Emmanuel, embora não nos pareça, o mal sempre trabalha a serviço do bem. Por quê? Esta reaproximação se fez necessária para que nós nos reencontrássemos. E muitas famílias se reencontraram, se redescobriram, se reequilibraram. Mas ainda vivemos um desequilíbrio emocional muito grande, meus irmãos. Muito grande. Ô Vicente. Oi. Eu vou expor um pouquinho da minha experiência, assim como a sua, e você complementa alguma coisa aí, pelo que eu estou vendo hoje. Que nem no ano passado, no começo da pandemia, né, descobriu a doença da minha mãe, que é uma doença muito grave, e eu fiquei desesperada, né? Só que aí eu me apeguei ao sogro e à sogra, porque eles iam me ajudar a passar por isso. Aí, em seguida, né, dias seguinte, eles contraíram o vírus. Em menos de 2 meses foram embora os dois, né? Foi um e 30 e poucos dias depois foi o outro embora. Eu fiquei sem chão. Em seguida, meu marido pega o coronavírus também. Ficou 15 dias na UTI, 10 entubado. Achei que ele fosse embora também. Então, quer dizer, tudo isso mexeu tanto com a minha cabeça, mexeu tanto com o equilíbrio da gente, só que hoje, antes a gente tinha metas, a gente tinha planos para o futuro, a gente tinha, sabe, aquela gana de estar indo atrás disso, a gente desacelerou, né? E hoje, apesar de tudo, lógico, eu tenho os meus momentos de fraqueza com relação à minha mãezinha. E olha, meu marido, ele ficou 3 dias, quando ele chegou de viagem, 3 dias aqui dentro de casa, convivendo com a gente, abraçou, beijou todo mundo, porque chegou de viagem, e ele estava transmitindo. Nem eu, nem minha mãe pegou o vírus, né? E de tudo isso, para resumir, hoje, o que nós temos? Nós só temos uma coisa que a gente tem aquela meta para fazer: gratidão.
Gratidão demais, porque, olha, por mais que a gente perdeu o sogro e a sogra, que dói muito quando lembra, sabe? Mas ainda temos gratidão, porque ficou meu marido, minha mãe não pegou, ela continua aí, lutando pela vida, mas está aqui. E eu em pé, né? Então, a gente só tem que agradecer a Deus hoje. Exatamente. Então, a senhora deu aí um testemunho, por assim dizer, né? Daquilo que nós estamos falando, da nossa, essa de fato é a realidade que nós estamos vivendo. Teve lá, por exemplo, os seus sogros que desencarnaram, teve seu marido, como está aqui na tela, o seu marido que pegou o vírus, porém não desencarnou. Tem a senhora e a sua mãe que teve convivência com ele e que não pegaram o vírus, né? E queira sim, queira não, pelas perdas, pelo processo, o desequilíbrio emocional vem, como a senhora mesmo disse. Mas e aí vem o outro item, né? Que muitas vezes nos falta o entendimento, nos falta a fé. Dentro disso que a senhora passou aí, do que nós estamos falando. Dentro de todo o processo nos falta entendimento e nos falta fé. Exatamente. Lamentavelmente. Tá? Exatamente. Qual é a necessidade daquelas pessoas voltarem? Qual é o ensinamento dessa que pegou o vírus, foi entubado, voltou para casa e está vivendo? Porque tenho certeza que o conceito de futuro mudou. Não é mais querer amealhar riquezas, é querer recuperar saúde. Então muda o conceito. É viver mais com os filhos, é viver mais a família, viver mais as coisas simples, do que buscar coisas abstratas muitas vezes. Então mudam os conceitos. Né? E queira sim, queira não, a gente fica mais cascudo, trazendo para o reequilíbrio emocional as experiências do que se passou. E isso, consequentemente, se nós tivermos entendimento daquilo que nós passamos, extraindo disso lições, a gente vai se fortalecer, a gente vai ter mais fé, a gente vai entender mais os propósitos divinos e principalmente os nossos propósitos dentro desta encarnação. Não tem nenhuma dúvida disso. Isso é o que estamos vivendo hoje, queira sim, queira não. Não é verdade? Exatamente. Não fazemos a nossa parte. Por que não fazemos a nossa parte? E aqui não é uma crítica, é uma observação no sentido que a gente precisa melhorar o handicap, né, das nossas ações. Quando falam para a gente assim, olha, mantenha distanciamento, passe o álcool na mão, use a máscara, não aglomere, vá ao mercado, somente a pessoa que tem a necessidade de ir, só saia se for necessário sair. A gente não faz isso. No mercado tem lá 2, 3 sem necessidade, né? Pessoas usando a máscara no queixo, pessoas nem usando, quer dizer, nós não fazemos a nossa parte no sentido de nos protegermos, isso materialmente falando, e não fazemos ainda a nossa parte de sentarmos, de nos recolhermos em nossa consciência para agradecer a Deus pela oportunidade, pela saúde que nós temos, buscar, além dos cuidados que nós temos, buscar o auxílio divino, buscar o entendimento divino, buscar o fortalecimento divino. Eu, lamentavelmente, encontrei nesta pandemia, a mim particularmente, foi uma experiência deveras proveitosa, dolorida e proveitosa, porque encontrei, infelizmente, muitos irmãos espíritas que eu descobri que têm pavor do desencarne. Eu, quando tive problemas, os problemas de saúde, eu falei para minha mulher, seja feita a vontade de Deus, vamos correr atrás e vamos nos cuidar. Deus sabe o que faz. Se nós fizermos a nossa parte, como disse Jesus, faça a sua parte, o resto eu vos acrescento. E nós não estamos fazendo a nossa parte, lamentavelmente. Né? Mas, Jesus disse que bem-aventurados os aflitos. Por que uns sofrem mais que os outros? Por que certas pessoas sofrem mais que as outras? Há pessoas que estão nessas dificuldades, tirando de letra essa situação, e tem pessoas que estão sofrendo, tem pessoas que estão se desmoronando, lamentavelmente, né?
nós temos aqui as causas atuais e as causas anteriores das aflições. E aí justifica, por exemplo, nós podemos olhar com os olhos profundos da espiritualidade, que dentro das causas atuais das aflições e dentro das causas anteriores está o contexto de tudo aquilo que estamos passando. E aí, por que uns pegam e outros não? Por que uns pegam e desencarnam rapidinho? Por que uns pegam e não desencarnam? Quais são as causas anteriores? Quais são as causas atuais das aflições? É isso que nós precisamos refletir. É nesse processo que nós precisamos buscar entender o porquê. Coisa que não estamos fazendo. Né? E aí, nós vamos sair um pouquinho agora, vamos entender o que é doença, o que é karma, o que é prova e o que é expiação, para sabermos lá na frente como trabalhar isso. Que a doença é um conjunto de sinais e sintomas específicos que afetam o ser vivo, alterando o seu estado normal de saúde. O vocábulo de origem latina, em que dolentia significa dor, padecimento, ou seja, doença. Em geral, a doença é caracterizada como ausência de saúde, um estado que, ao atingir o indivíduo, provoca distúrbio das funções físicas e mentais. E queira sim, queira não, quando fala que é caracterizado pela ausência de saúde, a gente... você pode ter tudo, mas se não tiver saúde, esquece, né? Eu estou doente. Às vezes você está... Não é só... Porque a doença, meus irmãos, não é só doença física, é doença da alma. E a doutrina espírita não tem como objetivo curar corpos. A doutrina espírita tem como objetivo curar almas. Tá? Curando a alma, nós curamos o corpo físico. Curando a alma, nós melhoramos. A doutrina espírita melhora, né, as energias, as vibrações lá no perispírito, jogando para o corpo físico todos os resultados. Pode ser causada por fatores exógenos, externos do ambiente, ou endógenos, internos do próprio organismo. Então, isso é doença. E dentro daquilo que nós estamos passando hoje, dentro dessa angústia, dentro dessa depressão, dessa coisa que nos consome todos os dias, até quando Deus é justo, Deus é injusto, quantas doenças não estão aparecendo, estão eclodindo dentro desse caixote, por assim dizer, de vibrações negativas em que estamos vivendo. Vai eclodir. Os fatores exógenos, que são os externos do ambiente, é o vírus que nós vamos contrair lá fora, é o vírus que nós vamos contrair, seja no trem, seja no ônibus, quaisquer que sejam as formas de contaminação, mas temos os endógenos, que é do próprio organismo, que estão eclodindo em função do nosso estado de espírito. Em função do nosso estado de espírito. Então, isso é doença. Tá? Que está intimamente ligado ao estado psíquico do indivíduo. O que é prova? Prova não significa necessariamente sofrimento, como não é o caso da expiação, mas sim a aquisição de novos conhecimentos em virtude de testes em que será submetido o espírito encarnado. Quantos espíritos estão em prova neste momento? Em que as catástrofes, em que guerras, em que abalos trazem a esse espírito a experiência necessária, que não significa necessariamente sofrimento, tá? É muito mais para ele se moldar, muito mais. E na maioria das vezes esta prova solicitada pelo próprio espírito. Quantos espíritos estão voltando à pátria espiritual pelo Covid ou por outras doenças desenvolvidas em função das tensões que estão eclodindo, que estão explodindo nesse momento que nós vivemos, né? Mas sim a aquisição de novos conhecimentos em virtude de testes a que será submetido o espírito encarnado. Quantos de nós estamos sendo submetidos a provas diuturnamente? Então, para administrarmos isso, precisamos entender
exemplificativamente, em uma nova existência, o espírito encarnado estará sujeito às provas de paciência, de tolerância, de amor, de fé, de perseverança, entre outras, para que possa se depurar e adquirir mais virtudes. E aí nós não entendemos agora, dentro desse contexto que estamos vivendo, por que pessoas tão boas estão voltando do nada. Né? Nós tivemos aí, por exemplo, o retorno à Pátria do Espírito, nosso amigo Marcelo Metal, um trabalhador fantástico da doutrina espírita, e não foi Covid, foi um câncer que levou ele de volta. Né? Dentro dessa pandemia, ajudava os moradores de rua, tinha um trabalho fantástico. Quantas vezes esse irmão esteve no Magdala fazendo palestras? Voltou à Pátria do Espírito. Então, o que é a prova? Né? É a reforma íntima operando no espírito para que este possa um dia atingir a perfeição. Isso é a prova. E que muitos de nós estamos, neste momento, vivendo esta prova, para suportarmos as vicissitudes da dor e melhorarmos um pouquinho mais para entendermos no futuro o que nós precisamos entender. Isto é prova. O que é expiação? Purificação de crimes ou faltas cometidas. O que fizestes no verão passado? Está na hora de retornar à página. Meio usado para expiar, ou expiar-se, né? Uma penitência, um castigo, cumprimento de pena, sofrimento e compensatório de culpa. Eu coloquei a palavra castigo porque se fala muito de castigo, mas na realidade é o cumprimento daquilo que você tem que passar para que você saiba qual é a densidade do processo em si. Muitas vezes, quando você sofre, ou quando nós impingimos a alguém uma humilhação, quando a gente faz vistas grossas a determinados processos, a gente se omite em determinadas situações, voltamos na próxima encarnação, num processo expiatório, sofrendo as mesmas vicissitudes dos assuntos e dos temas que nos alhemos, ficamos alheios àquele processo. Nos abstemos daquilo. E aí somos colocados em expiação, para sentirmos como funciona. Doenças kármicas, né? São adquiridas em consequências das vidas passadas. Em razão desse princípio, suas curas atingem padrões mais complexos para se estabelecerem. Doenças kármicas. Em razão desse princípio, suas curas atingem padrões mais complexos para se estabelecerem. Nós não sabemos quanto tempo de fato virá a vacina adequada para nos livrar desse processo. Não sabemos o tempo. Ninguém sabe ainda. O que tem aí são paliativos. Não é segurança, não é 100%. Então, não é porque nós tomamos a vacina que você vai sair atirando para todo canto. Temos pessoas, como já disse anteriormente, que tomaram 2 doses da vacina e pegaram o vírus. E desencarnaram, inclusive. Vidas rotuladas por excesso de todas as ordens provocam plasmagens perispirituais, consignando genes ou decréscimos ou arritmias provocadas na passagem terrena. Como exemplo, é normal que alguém que deformou o parênquima pulmonar com a cocaína ou substância de igual estrutura venha para outra vida terrena com problemas respiratórios graves. Aqui dá como exemplo, né? Ou daquele que saiu pelas portas do suicídio ingerindo veneno, vem com problemas intestinais e digestivos ou coisa que eu falei. Isso são doenças kármicas. Só para entendermos as doenças. E aí nós temos o mal necessário, como diz Emmanuel. Na revista de julho de 1867, eu trouxe essa informação, porque é extremamente importante para entendermos, para aliviarmos as nossas angústias diante das pandemias, diante das guerras, diante das dores ou dos cataclismos. Na revista de julho de 1867, Kardec descreve a terrível epidemia que devasta e devastava já há 2 anos a Ilha Maurício, antiga ilha de França. Kardec explica isso.
fala a respeito. Já há 2 anos, nós estamos aqui há 1 ano e meio praticamente. Em outubro de 1868, veja bem, de julho de 67 a outubro de 68, assinado pelo espírito Clélie Duplantier, Kardec publica a seguinte comunicação na Sociedade Espírita de Paris. Olha o que os espíritos falam a respeito do processo lá da Ilha Maurício. Sem dúvida, é apavorante pensar em perigos dessa natureza. Mas, pelo fato de serem necessários e não provocarem senão felizes consequências, é preferível, em vez de esperá-los tremendo, preparar-se para enfrentá-los sem medo, sejam quais forem os seus resultados. Se referia à pandemia da Ilha Maurício. Terrível a pandemia. Serem necessários e não provocarem felizes consequências. Quais são as consequências que nós enfrentamos nas pandemias, nas guerras, nos cataclismas? Porque, imaginemos nós, estamos hoje na pandemia de um vírus, mas imaginemos que nós tivéssemos aqui um terremoto, que não deixa de ser um cataclisma, um terremoto que nos tire a casa, nos tire a roupa, nos tire o emprego, nos tire tudo. E nós ficamos sem saber para onde ir. O que fazer? Então, esta condição, esta situação, muitas vezes desenvolve em nós outras aptidões, outras formas de encarar as dores e a vida diferentemente. É preferível, em vez de esperá-los tremendo, preparar-se para enfrentá-los sem medo, seja quais forem os seus resultados. Tudo passa, isto vai passar. Tá? Não vamos ficar aqui desesperados, tremendo, não vamos ficar aqui, sabe, amaldiçoando a Deus, ou então nos fazendo como vítimas eternas. Nós não somos vítimas eternas. Somos momentâneos sofredores das consequências que se apresentam. E aí ela vai ter o tamanho da importância que nós vamos dar. Preparar-se para enfrentá-los sem medo, sejam quais forem os resultados. O que nós podemos fazer diante de um momento que estamos passando? Tomarmos os cuidados necessários, fazermos as vacinas, rogarmos ao Pai Criador que nos dê, de acordo com o nosso merecimento, a saúde, se assim for possível. Então, meus irmãos, olha o que dizem os espíritos. E eu conversava essa semana com uma dirigente de uma casa espírita, me convidou para fazer uma palestra, me perguntou, o senhor faria palestra lá? Eu falei, faço. Mas o senhor não tem medo da pandemia? Tenho. Claro que eu tenho. Mas se eu me encolher diante disto, eu não saio da minha casa. E se eu fui convocado ao trabalho, será que os espíritos ou a espiritualidade não vai me dar uma oportunidade de trabalho, me amparando e me protegendo desse processo, se eu fizer a minha parte e tomar os meus cuidados? Temos muitos espíritas que não acreditam nisso. É para a gente pensar. Será que é teu anjo da guarda? Será que é teu mentor espiritual? Você fazendo tudo certinho? Você fazendo suas preces, tendo fé, tendo perseverança, será que ele não vai te ajudar, meu irmão? O mal é necessário para nos exortar à fé, à perseverança. Lá, em 1867, Kardec já falava isso. Né? As doenças fazem parte das provas e das vicissitudes da vida terrena. São inerentes à grosseria da nossa natureza material e inferioridade do mundo em que nós habitamos. Então não vai ser só essa pandemia, virão muitas outras. As paixões e os excessos de toda ordem semeiam em nós germens malsãos, às vezes hereditários. Quantos de nós não fomos freados em nossa ganância, em nosso egoísmo, por este vírus? Quantos de nós, porque foi um recado muito claro que recebemos, acorda, você não é
tudo isso que você acha que é, no sentido de se sobrepor aos outros, sabe, querer ser maioral, enfim. Menos. É isso que Deus nos fala, menos. Tá? E nos tira a vida num átimo. A Ele pertence a vida. Nos mundos mais adiantados, física ou moralmente, o organismo humano mais depurado e menos material não está sujeito às mesmas enfermidades e o corpo não é minado surdamente pelo corrosivo das paixões. O corpo não é minado surdamente pelo corrosivo das paixões. Está lá no capítulo 3, no item 9 do Evangelho segundo o Espiritismo. Ainda estamos aqui no planeta de provas e expiações. Ainda somos, né? Ainda nos corroemos pelas paixões, ainda nos corroemos pelos vícios, então estamos sujeitos a todos os germes malsãos. As paixões e os excessos de toda ordem semeiam em nós isso. E queira sim, queira não, se nós pararmos para pensar, meus irmãos, a humanidade está exatamente dessa forma. Não há mais o mesmo respeito que havia antes, não há as verdadeiras amizades que havia antes, não há sinceridade. Hoje você tem que tomar muito cuidado para falar com as pessoas, para não melindrar. Todo mundo tem a sua verdade, todo mundo quer criar uma coisa nova, sabe? Dentro dos seus interesses. Então a doença é um mal necessário para frear em nós estas situações. Temos assim de nos resignar às consequências do meio onde nos coloca a nossa inferioridade até que mereçamos passar a outro. Isso, no entanto, não é de modo a impedir que, esperando tal se dê, façamos o que de nós depende para melhorar as nossas condições atuais. É através da dor que nós aprendemos. E somente através da dor. Raramente de nós que estamos aqui hoje, nesta conversa, raramente nós fomos para a casa espírita porque eu acho que a doutrina espírita é uma coisa linda, maravilhosa. Né? Eu vou lá porque eu quero conhecer, eu vou lá porque eu quero me santificar. A maioria de nós foi pela dor. Tenho certeza disso. A maioria foi pela dor. A maioria, se não pela dor, foi pela curiosidade. Mas não foi porque ele era bonzinho demais. Se nós fôssemos bons demais, nem para a doutrina espírita ia. Nós íamos direto para a angelitude. Né? Então, é para pensarmos. Se, porém, em mau grado, aos nossos esforços não conseguirmos, o Espiritismo nos ensina a suportar com resignação os nossos passageiros males. Então, diante das catástrofes, diante das guerras, das pandemias, do que estamos passando, isto passa, isto não vai ficar o tempo inteiro. Então, não adianta você ficar agora angustiado, não adianta você ficar agora bravo, sabe, xingando o governo, xingando o vizinho, isso, aquilo, transferindo aos outros determinadas culpas que nem você sequer sabe a origem delas. E nós estamos fazendo isso. Nós estamos elegendo culpados para tudo. Culpamos até Deus. Então, os males são passageiros. São páginas que nós vamos sistematicamente virando no livro da nossa existência, no capítulo da nossa vida. Nós temos um livro da nossa existência, onde da nossa vida, onde cada existência é um capítulo. E cada dia é uma página. Como estamos escrevendo isso? Está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 28, no item 5. Né? Ainda no mal necessário. Para o materialista, é a morte horrível e o nada por consequência. Para o espiritualista, e em particular para o espírita, o que importa o que acontecer? O que importa o que acontecer? Importa em muito se tirarmos lições. Por isso que eu disse inicialmente, nós não sairemos desta experiência iguais quando nós entramos. Quem sair dessa experiência sem qualquer modificação não aprendeu absolutamente nada e vai enfrentar muito mais dificuldades lá adiante.
vai enfrentar muito mais dificuldades. Então, observe, desde quando começou, desde quando nos cercearam o direito ao trabalho, de caso que o valha, o que nós estamos desenvolvendo de lá para cá? Faça uma medição. Como eu estava agindo lá, como que eu estou agindo hoje? Como que eu agi nesse período? O que foi que eu mudei? Eu piorei? Não piorei? Eu, particularmente, eu tenho as minhas críticas de coisas que eu piorei. Eu poderia ter melhorado, poderia ter aproveitado melhor o tempo. Então, nós temos que fazer essa reflexão. Este é o mal necessário. Né? Este é o mal necessário. Se escapar do perigo, a prova o encontrará sempre inabalável. Se morrer, o que conhece da outra vida, fá-lo-á encarar a passagem sem empalidecer. E nós temos muitos irmãos espíritas desesperados, amedrontados, encolhidos com medo de morrer, desencarnar. Ora, o que aprendemos? Não é que eu quero morrer amanhã, não é isto. Porque a morte faz parte do projeto da nossa caminhada. Mas também não é porque faz parte do projeto da nossa caminhada que eu vou fazer qualquer besteira de não cuidar da minha existência, não cuidar da minha vida, não cuidar do meu corpo. Vou fazer o processo de acordo com o meu conhecimento, aprimorando, tentando melhorar, ficando aqui. Quanto mais tempo eu ficar nesta ferramenta para aprender, melhor é. Mas eu também não posso ter medo, ficar encolhido, né, dentro de casa. Quando voltarmos ao Magdala, nós vamos precisar de equipes para trabalhar, obedecendo os critérios da lei, obedecendo os critérios da higienização, da vigilância sanitária, mas precisaremos de voluntários. Vamos ver quanto conseguimos. Vamos ver quanto vamos conseguir. Preparai-vos, pois, para tudo, e sejam quais forem a hora e a natureza do perigo, compenetrai-vos desta verdade. A morte não é senão uma palavra vã, e não há nenhum sofrimento que as forças humanas não possam dominar. Não há nenhum sofrimento que as forças humanas não possam dominar. Deus nos dá o frio de acordo com o cobertor que possuímos. Deus nos dá o peso de acordo com aquilo que nós podemos suportar. A dimensão deste frio, a dimensão deste peso é de acordo com a sua fraqueza ou com a sua perseverança ou com a sua fé. E aí depende de você. Isso ninguém vai poder fazer por ti. Isso ninguém vai fazer por nós. A morte não é senão uma palavra vã, e não há nenhum sofrimento que as forças humanas não possam dominar. Às vezes a gente se depara diante de determinadas situações que a gente fala assim, eu não vou conseguir passar de hoje. Meu Deus, não vou conseguir passar de amanhã. Uma dor tão grande que nos aflige, uma dor tão grande que nos domina, que nos aniquila. Ah, meus irmãozinhos, todos nós passamos por isso, mas nós temos que ter a consciência necessária nesse momento. Lembra do teu anjo da guarda, do teu guia protetor, fala com ele, conversa com ele. Ele com certeza vai ajudar a empurrar a gente para frente. O aspecto espiritual deste processo. Independente das medidas urgentes a serem adotadas, estamos falando agora da pandemia que vivemos, independente de medidas urgentes a serem adotadas, ou das pandemias outras, né, visando estancar a proliferação do vírus, vale refletir sobre alguns aspectos interessantes a serem observados. Por que nem todos são contaminados? Qual é o plano do espírito? O plano espiritual para isso? Por que uns morrem, 2% dos infectados, segundo a OMS, e os outros não? Somente 2% dos que estão infectados morrem, segundo a Organização Mundial de Saúde, e os outros não. É só nós pegarmos
Aqui no Brasil, por exemplo, pegarmos de fato os desencarnes pelo Covid, pegarmos os infectados, nós vamos ver que o índice é muito pequeno. Qual é o aspecto espiritual disso? Inicialmente, o Espiritismo explica que as doenças fazem parte das provas e das vicissitudes da vida eterna. Nos mundos mais adiantados, o organismo humano, mais depurado e menos material, não está sujeito às mesmas enfermidades. Logicamente, isso é uma coisa muito clara. A este planeta, a esta forma de corpos, a esta composição de corpos, um determinado tipo de doença. É a mesma coisa. Me recordo, uns 40 anos, eu imagino que seja isso, saiu na revista Cruzeiro. Aqueles que têm os cabelos brancos da minha idade não sabem do que eu falo, da revista Cruzeiro e a Manchete. Saiu uma reportagem que foi descoberta na Amazônia uma tribo de índios. E essa tribo de índios, ao ser descoberta, quase foi aniquilada. Quase todos desencarnaram. Sabe por quê, meus irmãos? Pela gripe. Pela simples gripe. Eles não tinham isso lá. Então, o organismo deles não tinha a resistência. Quem descobriu o homem branco que foi lá e levou o vírus da gripe, quase dizimou a tribo toda. Então, eles viviam no mundo deles, com os corpos preparados para aquele ambiente. Veio um vírus de fora, uma simples gripe, que quase dizima toda a... É só buscar na internet que vocês vão encontrar isso. Através da gripe. Por quê? Eles não estavam sujeitos às mesmas enfermidades que nós aqui fora. E assim é nos outros mundos, nos outros planetas. As condições de vida são muito diferentes da Terra. Também nos mundos felizes, as relações entre os povos são sempre amigáveis e nunca são perturbadas pela ambição de escravizar o vizinho, nem pela guerra. Ora, em resumo, o mal ali não se faz presente, não havendo expiações. Aqui a mágoa, o ódio, o egoísmo, são as chagas da nossa alma. Sendo as chagas da nossa alma, consequentemente, mexe com toda a nossa estrutura espiritual no sentido, né, do egoísmo, da raiva, as energias, e aí você vai adoecendo. Nos planetas, nos mundos felizes, né, em que não há discussão, não há mágoa, não há briga, com certeza que a saúde lá é outra. Então, no aspecto espiritual, nós devemos olhar para todas as pandemias, para todas as catástrofes e cataclismos, que existe também um objetivo dentro do aspecto espiritual. Dentro do aspecto espiritual. Não podemos descartar jamais esta possibilidade. Isso significa que na Terra ainda vivemos uma infância espiritual de muitos contrários. Tens necessidade do mal para sentir o bem. Da noite para admirar a luz, da doença para apreciar a saúde. Nos ensina os espíritos superiores, Santo Agostinho. Lá em 1862, em Paris, fez uma observação sobre as afinidades e desafios enfrentados pelos espíritos nos mundos expiatórios. Aquilo que nós estamos enfrentando agora. Estamos no mundo de prova e expiação, e Santo Agostinho nos faz essa observação. A Terra lhes seria fornecida como um dos tipos desses mundos. A Terra não é a única. As variedades são infinitas, mas tem como caráter comum servir como local de exílio de espíritos rebeldes à lei de Deus. Esses espíritos aí têm que lutar, de uma só vez, contra a perversidade dos homens e a inclemência da natureza. Trabalho duplamente penoso que desenvolve, ao mesmo tempo, as qualidades do coração e os da inteligência. Então, estamos vivendo num planeta de acordo com o nosso merecimento, de acordo com as nossas vicissitudes, e que se nos apresentam as doenças, as dificuldades, de acordo com o nosso grau evolutivo. Então, nós somos os responsáveis por que estamos passando. Entenderam? Então, não adianta se revoltar, vamos tentar melhorar nesse aspecto,
no sentido de sairmos daqui, irmos para outros. E esta condição é a conscientização. E aí é que começa todo o processo da transição planetária. Muitos espíritos que estão desencarnando nesta pandemia, talvez nem voltem mais para cá. Talvez nem voltem. Nós vemos aí pessoas extremamente dedicadas ao bem, dedicadas ao auxílio, à saúde. Quantos médicos desencarnaram pelo vírus, tentando salvar vidas? Deram a sua contribuição. Muitos deles talvez não voltem a reencarnar aqui na Terra. Essa exortação de Santo Agostinho está lá no Evangelho segundo o Espiritismo. Então é para pensarmos. É para pensarmos. E que não há casos, meus irmãos. Não tem acaso. Ah, foi por acaso. Não há acaso. É claro que uma epidemia assusta, preocupa, mas é interessante que se tenha esses conceitos espirituais em evidência antes de se arriscar a fazer qualquer observação. Pois Deus, em sua perfeição e misericórdia, atua através das leis também perfeitas e misericordiosas, para que o progresso seja atingido em toda a sua criação. Por isso não há acasos. Muitas vezes nós ficamos imaginando, né? A gente fica consternado, a gente fica revoltado e queremos achar outras formas, mas nós vemos, por exemplo, eu não digo no quesito dos cosméticos, mas dos remédios. Pegamos os cavalos, por exemplo, e injetamos nele o veneno da cobra para que dentro do corpo dele se transforme em remédio, e depois extraímos o sangue, o soro e fazemos o antídoto. E muitas pessoas, muitas associações de animais acham isto extremamente absurdo, que não é para se fazer mais. Mas no estado primitivo em que nós nos encontramos, da mesma forma como ainda nós comemos a carne, comemos os nossos irmãos animais, esse é o estado primitivo que ainda nós nos encontramos. Esta condição, esta situação ainda é necessária. Ainda é necessária. Tá? Então, através das leis perfeitas e misericordiosas que o projeto, para que esse progresso venha sendo alcançado, nós também evoluiremos. Mas enquanto isso não aconteça, essas pandemias, esses cataclismas, essas guerras, ainda serão necessárias. Ainda serão necessárias, apesar de toda a nossa perplexos que ficamos, né? Então não há acasos. O pensamento materialista nos leva a conclusões precipitadas, que incluem percepções errôneas referentes a castigos, desarmonia, confusão, desleixo, fatalidade. É o nosso pensamento materialista, lamentavelmente. E sabemos que é uma programação dentro do processo. E na visão espiritualista, porém, todos nos colocando acima dos males do corpo físico. Visão espiritualista, porém, nos colocando acima dos males do corpo físico, convida-nos ao trabalho e à confiança no futuro para superarmos as dificuldades. Então, dentro de como nós devemos nos portar, que é a pergunta chave, né, do nosso assunto de hoje, é trabalharmos, buscarmos o equilíbrio, sabermos que são fases que teremos que passar, superando essas dificuldades, nos preparando, né, para coisas piores dentro dessa pandemia. E eu digo a vocês, quanto mais nós negligenciarmos em nos cuidarmos, em nos abstermos das aglomerações, pior vai ficar. O ano que vem vai ser pior que este ano. Escrevam. Estão querendo liberar festa de final de ano, estão querendo liberar carnaval para o ano que vem. Por quê? Porque há ano político ano que vem. Imaginemos nós que, não tendo a eficiência que esperávamos das vacinas, como que acontecerá lá adiante? Para pensar. É para pensar. Não temos o aparato hospitalar adequado e necessário para atender a todos.
E o nível, ou a média de idade das contaminações está caindo, cada vez descendo mais, cada vez mais jovens, porque eles não estão se cuidando. As famílias não estão tendo consciência, não estão conseguindo segurar os seus. O ano que vem vai ser pior. Podem apostar, lamentavelmente. O aprendizado é lento e mais contínuo. Temos, assim, de nos resignar às consequências do meio onde nos coloca a nossa inferioridade, até que mereçamos passar o outro ao outro. Isso, no entanto, não é de molde a impedir que, esperando que tal se dê, façamos o que de nós depende para melhorar as nossas condições atuais. Só depende de nós. Sairmos das condições de abalo psicológico, só depende de nós. Se nós fizermos a nossa parte tudo certinho, né? Melhorar as nossas condições, melhorar a nossa fé, nós vamos sair, com certeza, tomando todos os cuidados. Se porém malgrado os nossos esforços, não o conseguimos, o Espiritismo nos ensina a suportar com resignação os nossos passageiros males. Esclarece o Espiritismo. Ora, se você não fez a tua parte, arque com as consequências. Arque com as consequências. Não adianta reclamar. Né? Não adianta reclamar. Se a semente que tu plantou foi essa, não queira colher outra coisa lá na frente. Abaixa a cabeça. É o que eu sempre digo, né? A gente, quando está errado, tem que abaixar a cabeça. Não discute, abaixa a cabeça e peça desculpas. Errei, me perdoe. Pretendo não fazer mais isso. Mas o que a gente faz? Invariavelmente, a gente não tem humildade para isso, né? Outro ponto importante a ser observado é a mudança de estado dos espíritos em evolução, ora encarnados, ora desencarnados. E nós sabemos, se observarmos a faixa vibratória em que estamos vivendo, destes espíritos, a zona em que nós estávamos e que estamos atingindo é muito baixa. É a degradação moral, é a degradação dos valores, é a degradação dos sentimentos, é a degradação da instituição do casamento. É uma degradação terrível. E isso tem, além dos encarnados, a influência dos desencarnados que não querem e não trabalham para o bem. Então, estamos enfrentando isso. Uns chegam e outros se vão todos os dias por motivos diversos. Chegamos e voltamos, chegamos e voltamos. É uma coisa tão natural. Mas somente as pandemias nos chocam. Assim como o tsunami naqueles 11 países matou 250 mil pessoas. Né? Matou a cidade de Itapevi, praticamente. E isso nos choca. Quando vem assim, nos choca. Nos deixa abalados. Alguns regressam ao mundo espiritual em desencarnes coletivos, como no caso das guerras, tragédias e epidemias. Quantos estão voltando, né, pela ferramenta da epidemia neste momento? Bons e maus, comprometidos e descomprometidos. Aqueles que são os comprometidos terão consciência do seu retorno. Os que não têm tanto comprometimento vão demorar um pouco mais e aí o sofrimento vai ser um pouquinho mais acentuado, lamentavelmente. E o que dizem os espíritos? Lá na pergunta 964, mas será necessário que Deus atente em cada um dos nossos atos para nos recompensar ou punir? Esses atos não são, na sua maioria, insignificantes para Ele? Ou seja, Deus está atento a tudo que nós fazemos? Será que as nossas atitudes não passam despercebidas? Será que Deus deixa de lado? Não, isso aqui é um pecadinho, vamos assim dizer. Não é um pecadão, né? Isso aqui é um pecadinho, deixa de lado. Será que é insignificante para Ele? Deus tem suas leis a regerem todas as vossas ações. Se a violais, vossa é a culpa. Indubitavelmente, quando um homem comete um excesso qualquer, Deus não profere contra ele um julgamento, dizendo-lhe, por exemplo, foste guloso, vou punir. Ele traçou um limite. As enfermidades e muitas vezes a morte são as consequências dos excessos. É tirado da vida. Simplesmente vem para cá, vamos refletir. Tá? A hora que
Se estiver pronto, a gente dá um corpo de novo, você volta lá para você refazer a tarefa. Dentro da consequência dos excessos. Então, esta punição não é uma punição. Retira, reflete, retorna. Retira, reflete, retorna. É assim que vai acontecer. Como assim que está acontecendo? Eis aí a punição, é o resultado da infração da lei. Assim em tudo. Está lá na parte 4, no capítulo 2 do Livro dos Espíritos. É isso que eles nos dizem. Como nos prevenir diante disso tudo? Como evitar as enfermidades? Essas enfermidades que estão nos acometendo em função das nossas angústias, em função dessa pandemia, em função de tudo que estamos vivendo. Para nos prevenirmos espiritualmente das enfermidades, além de cuidar do corpo, tivemos os bons pensamentos e sentimentos e pratiquemos somente o bem e nunca o mal. Começa por aí. As ondas mentais, sadias. As ondas mentais positivas, né? Os pensamentos positivos. Olha, vai dar certo, vamos vencer, vamos passar por isso. Se apesar dos nossos cuidados a enfermidade aparecer, apesar de tudo isso, a enfermidade aparece. Encaremos-la como um alerta ou uma advertência quanto à nossa conduta atual, ou, como consequência do passado, exigindo reajuste para voltarmos ao equilíbrio. Onde é que eu estou errando para passar por isso? Se você não encontrar essa resposta, mas aí tem que ser sincero, meus irmãos. Não adianta querer achar que você seja perfeito e não encontrar o motivo para o que você está passando. Nós não somos perfeitos. Então, vamos investigar as causas no passado. Né? Poxa, peraí, então o que foi que eu fiz lá atrás? Será que é coisa lá de trás? E se você achar que é coisa lá de trás, peça a Deus, peça ao seu mentor que lhe auxilie, que nos auxilie a suportar com resignação esse fardo. Eu não me lembro, né, do que eu passei, do que eu fiz lá atrás. Isso é uma conversa que às vezes nós temos que ter com os nossos irmãos que nos assediam, nos obsediam, dizendo assim, olha, meu irmão, me perdoe, mas eu não lembro o que eu te fiz. Já é um grande passo nos processos obsessivos. Não compliquemos mais a situação com tristeza e desânimo, revolta ou agressividade. Não resolve nada. A gente só fica doido. Você só se desgasta, só se agonia. Não vai resolver. Busquemos na medicina e nos recursos espirituais o alívio possível e, quem sabe, até mesmo a cura. Na medicina, também. Na espiritualidade, também o conforto. Na medicina, a cura. Na espiritualidade, o conforto. Também pode vir através da espiritualidade a cura, se merecedor nós formos. Né? Se Deus não houvesse querido que os sofrimentos corporais se dissipassem ou abrandassem em certos casos, não teria posto ao nosso alcance os meios de cura. Se Deus quisesse a nossa desgraça nessa pandemia, não teria dado oportunidade de termos médicos, paliativos, termos aí a correria no desenvolvimento dessa vacina, por exemplo. Me perdoe, estou trazendo muita pandemia, porque é o que nós estamos vivendo. Mas podemos falar isso em outras, na varíola, na peste negra, numa série de outras situações e condições. Se nós observarmos, lá em 1900 bolinha já se usava máscara também. É só buscarmos na literatura, na história do mundo. Né? A peste negra, a peste bubônica, enfim, a varíola, por exemplo, matou muita gente. A gripe espanhola matou muita gente. Então, se Deus quisesse nos largar nos sofrimentos corporais, não teria nos dado a medicina cada dia se aprimorando mais, não teria dado as pessoas devotadas ao estudo e ao conhecimento para amenizar as nossas dores. Ele é misericordioso. Né? A esse respeito, a sua solicitude em conformidade com o instinto de conservação indica que é dever nosso procurar esses meios de aplicá-los. Ou seja, de nós nos cuidarmos, fazermos a nossa parte. Se tem o álcool gel, usa. Se tem a máscara, usa. Né? Tem asepsia, vai lá e faz. Temos que fazer a nossa parte. Façamos o que de nós depende para melhorarmos as nossas condições atuais. Só você pode mudar.
Procuremos nos conscientizar quanto que causou a enfermidade e modifiquemos para melhor o nosso comportamento, a fim de evitar o prosseguimento do mal e sem instalação mais profunda. Apliquemos-nos no bom emprego da nossa possibilidade de ação, apesar das limitações que a enfermidade nos impõe, a fim de compensar o desequilíbrio já causado, manter o equilíbrio nas áreas não comprometidas e adquirir merecimento para ser socorrido espiritualmente. Ter a consciência, principalmente, quando voltarmos para o outro lado da vida, sabermos pelo menos o que aconteceu. Não peques mais para que não te suceda algo pior. Se passarmos pelas dificuldades agora, pelas dores agora, por um momento, uma pandemia, uma catástrofe, tire lições. Não permaneça nos velhos erros para que não te suceda mal maior. Assim Jesus fazia, dizia a todas aquelas pessoas: vai, não peques mais para que não te suceda mal maior. E tem muita gente, lamentavelmente, que não aprendeu, não aprende, não consegue tirar lições. Todas as pessoas podem ser curadas? É lícito buscar a cura, mas não se pode exigi-la, porque dependerá, primeiro, das condições de atração e fixação dos fluidos curadores para quem os irá receber, fé, afinidade fluídica. Por isso que uns morrem e outros não. As condições de atração e fixação dos fluidos curadores, meus irmãos, para quem irá receber. Num o remédio tem um resultado, no outro tem outra reação, uma reação diferente. Isso está muito ligado às condições de atração e fixação dos fluidos. E os fluidos estão muito ligados à condição mental, de sentimento, de sensação, de pensamentos, do merecimento ou necessidade espiritual do enfermo. Então, não é por isso que dentro das pandemias, dentro das catástrofes, todo mundo tem que morrer, todo mundo tem que sarar. Não! O merecimento, a necessidade espiritual, às vezes, esse processo, o indivíduo pegou o vírus, ele era extremamente materialista, ele ficou lá entubado, tal, ele sofreu, ele volta para cá e fala assim: peraí, eu preciso rever minha vida, não é assim. Preciso ajudar mais as pessoas. Ele teve no hospital, ele viu dor, ele viu lágrima, ele viu necessidade, ele vai se voltar para aquilo. Então, se ele se livrou, qual é o merecimento que ele teve? Qual a necessidade do espírito? Quando a pessoa tem merecimento ou sua existência precisa continuar, ou as tarefas a seu cargo exigem boa saúde, a cura poderá ocorrer em qualquer tempo e lugar, e até mesmo sem intermediários, aparentemente porque a ajuda espiritual sempre terá havido. Todos os pacientes dos hospitais são auxiliados espiritualmente. Todos, sem exceção. A gente vê pessoas com 90, 92 anos de idade que pegaram o Covid e estão em casa. Nós vemos pessoas com 35 anos, 30 anos, 25 anos que pegaram o Covid e não estão em casa. Percebeu? Necessidade, o merecimento, a atração da fixação dos fluidos. O que quer dizer? Mas às vezes, o bem do doente está em continuar sofrendo aquela dor ou limitação, o reajusta e equilibra espiritualmente. Então pensamos que nossa prece não foi ouvida, mas a prece sempre terá produzido algum benefício, alívio, conforto, calma, coragem. É um lenitivo. A prece sincera, o merecimento do indivíduo, qual é o resultado? Não pode ser negativo. Não pode ser negativo. A doença é uma terapêutica da alma dentro do mecanismo da evolução humana. É a filtragem do corpo dos efeitos prejudiciais, dos desequilíbrios espirituais. Funciona também como um processo que induz a reflexão e disciplina. Enquanto não produziu seus efeitos benéficos, não deve ser suprimida. Enquanto não produziu seus efeitos benéficos, não deve ser suprimida. Por isso que Jesus, eu disse aqui na aula passada, que Jesus não curou a todos. Por isso que muitas pessoas vão ao centro espírita, vão à igreja, vão à medicina terrena e não saram, porque não deu o tempo dele ainda, do seu merecimento. Ele ainda precisa da doença, muitas vezes. De todos os enfermos que o procuravam, Jesus curou somente aqueles em que os efeitos purificadores das enfermidades já haviam atingido seu objetivo reequilibrante.
ou aqueles que já apresentavam condições para receberem esse auxílio no corpo físico, que acabamos de falar agora há pouco. E se não formos curados? Se, porém, malgrado, aos nossos esforços não conseguirmos ficar curados, devemos suportar com resignação os nossos passageiros males. Não se revolte contra Deus quando seu parente não está reagindo. Peça a Deus que seja feita a vontade dele de acordo com o merecimento do paciente, com o nosso merecimento, se tivermos essa condição de prece. Não se revolte, meus irmãos. É o nosso merecimento, é aquilo que nós precisamos, é aquilo que nós necessitamos. Lembremos-nos de que lesões e chagas, frustrações e defeitos em nossa forma externa são remédios da alma que nós mesmos pedimos à farmácia de Deus. Emmanuel nos lembra disso. Remédios da alma que nós mesmos pedimos à farmácia de Deus. A falta de gratidão ante a cura física revela que a pessoa ainda não alcançou a cura mais importante e definitiva, a do espírito. Muitos que passam por dificuldades, por pandemias, catástrofes, guerras, e não se modificam, o espírito ainda não foi curado. Por isso que eu digo que a doutrina espírita, o objetivo dela é curar almas, modificar almas, não curar corpos. O corpo apodrece e vai embora, o espírito permanece. As células do nosso organismo se alimentam do mesmo teor dos nossos pensamentos. Tudo que se passa na mente se passa no corpo. Você não é apenas o que come, é também o que pensa. Recuperar a saúde depende da nossa capacidade de regeneração íntima diante dos revés da vida. A cristalização de sentimentos negativos impedirá que as próprias células e órgãos também se regenerem diante dos inevitáveis insucessos que todos nós experimentamos na jornada. Força, fé. Mesmo também quando houver um parente, um amigo, alguém que você ama, que está doente, vibre por ele. O seu sofrimento, a sua revolta, a sua dor não é bom para ele, porque essas energias, pela afinidade que vocês têm, pode chegar até eles, não são boas. Essa cristalização desses sentimentos negativos impedem que as células do nosso e daquele corpo reajam e se regenerem. São prevenções. Né? Concluindo, precisamos compreender que estas e todas as outras manifestações de doença não devem ser vistas como castigo ou punições. Não são castigos nem punições. Vamos enxergar isso como um aprendizado, buscar equilíbrio para enfrentar essas dificuldades. O Espiritismo ensina que as dificuldades que enfrentamos são oportunidades de resgate, as quais, com frequência, fomos nós mesmos que as escolhemos para acelerar o nosso progresso e nos alavancar da retaguarda, que às vezes nos mantém distantes daqueles que nos esperam diante de nós. Mais do que a cura das doenças, a medicina tibetana, há milênios atrás, ensinava que médicos e pacientes devem buscar a oportunidade da iluminação. Já perceberam que as pessoas felizes, que estão sempre sorrindo, adoecem menos? Né? Aquelas que estão sempre alegres, cumprimentando, falando aqui acolá, ajudando as pessoas, adoecem menos? Para pensar. Os padecimentos pela dor e as limitações que as doenças nos trazem sempre possibilitam esclarecimento, se nos predispormos a buscá-los. Mais importante do que aceitar o sofrimento numa resignação passiva e pouco produtiva é tentar superar qualquer limitação ou revolta para promovermos o crescimento espiritual através desta descoberta interior e individual. Doutor Orlando Facur, né? No artigo do Jornal Espírita de 2004. Perfeito? Lembremos-nos de que, por vezes, perdemos a casa terrestre a fim de aprendermos o caminho da casa celeste. Há épocas em que as feridas do corpo são chamadas a curar as chagas da alma, e situações em que a paralisia ensina a preciosidade do movimento. Emmanuel nos traz isso. Então, meus irmãos, diante das dificuldades, de como nós devemos nos portar diante da dor, diante dessa pandemia,
equilíbrio, fé, resignação, prática do bem, a tolerância, todos esses são lenitivos que nós necessitamos para nos curarmos diuturnamente dessas moléstias que aí estão, que não é só o Covid-19. É o câncer, é o infarto, é a diabetes, uma série de outras situações, é a pressão alta, tudo isso são angústias. Então, finalizando, como devemos proceder, né, como diz a pergunta inicial do tema, no enfrentamento, como devemos nos comportar no enfrentamento das pandemias, das guerras, com fé, com coragem, com resignação. Você faz a sua saúde, só depende de você. Tá? Então não reclame. Reclame menos, agradeça mais. Foi daqui que tiramos esse material e a nossa próxima aula, a visão espírita da esquizofrenia, síndrome do pânico e loucura. Vamos tentar trazer aqui na semana que vem, dia 24. Bom, agora vamos à nossa prece. Depois da prece, o nosso bate-papo, as nossas perguntas, se alguém assim tiver.